Não achou ainda só no. É o 21, versículo 16 e 17. Aí, pronto. Outra vez, só para constar, eu peguei uma outra versão, tá? Tinha umas palavras ali que eu achei que cabia melhor. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. E eu peguei essa versão porque ali tem pastoreia e depois apacenta. E aí eu fui ver qual que era a diferença, né? E no dicionário Google diz que pastorear é conduzir e vigiar. E apacentar é nutrir. E quando o João falou aquilo para mim que eu não estava preparado, o Espírito Santo não me avisou, né? Só avisou a Cledir. Talvez porque deu nem na terça passada, né? Acho que é tudo. Estou com uma dor. Então ele falou: essa é melhor eu não avisar. Mas quando o João falou, a única coisa que veio no meu coração era falar sobre amor. Amor. Eu falei: Senhor, mas amor, né? É tão grande essa questão de amor, né? Tão amplo. E eu falei: eu vou descansar, porque outra coisa que o Senhor está me ensinando é descansar nele. Eu falei: eu vou descansar, a passagem vai vir. E veio várias, né? O Senhor não mandou uma, mandou várias passagens. Mandou também para mim a passagem de João 13. Eu vou ler, porque é bem curtinha. João 13, versículo 34. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Ame uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. E também a passagem de Coríntios 13, bem conhecida. No versículo 3. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. E aí o Senhor vem me ensinando, na verdade, assim, situações acontecem e depois eu fico refletindo naquilo e falo: Senhor, é o teu amor. De que hoje a gente tem, como já vou falar, né, religiosidade. Às vezes a gente conhece tanto de Deus, a gente conhece tanto da palavra, mas a gente não ama com o amor de Jesus. Às vezes a gente usa a palavra para condenar um irmão. Às vezes alguém vem conversar com a gente e a gente tão entendido da palavra, tão cristão, a gente vai direto para o Apocalipse, né? Dizendo que vai para o inferno, está condenado. E o Senhor vem falando comigo nisso, me ensinando a amar com o amor dele. Até aqueles que eu falo: Senhor, manda fogo. Ele diz: não, aprende a amar. E o Senhor me colocou numa situação, conversando com uma pessoa, e a pessoa desabafando que a pessoa é homossexual. Enquanto a pessoa despejava tudo aquilo em mim, a única coisa que eu conseguia era pedir socorro para o Espírito Santo, porque o que eu ia falar? E não vinha nada. Não vinha nada. E a pessoa ia falando coisas bem promíscuas assim pra mim, que eu tipo, meu Deus. E foi falando, e poucas coisas que eu falava era tipo assim: mas tu crê em Deus? Creio. E eu sei que eu tô condenado, a pessoa falava. E aquilo ia dando uma dor, porque era como se eu sentisse a dor dele, sabe? E eu ficava em silêncio, só ouvindo aquilo. Até que eu falei assim pra ele: mas tu lê a Bíblia? Ele disse: eu já li mais, agora é como se tivesse uma pedra de gelo. Eu pego a Bíblia, meu coração esfria. Então eu entendi. Eu falei: tá, mas tu já leu, então tu sabe. Tu acredita que a mulher do fluxo de sangue foi curada? Acredito. Tu acredita que no cego nascença voltou a enxergar? Acredito.
E eu fui falando de alguns milagres. E tudo essa pessoa acreditava. Eu falei, tu acredita que Deus pode te curar? E ele falou, não. E aí, ali o Senhor falou comigo que eu precisava deixar ele falar tudo aquilo, porque eu queria ir com a palavra já, né? Eu já queria, tipo, Senhor, me dá a palavra, me dá a palavra. Não, eu tinha que ouvir tudo. E eu falei, agora eu sei pelo que eu vou orar pra ti. Porque ele falou assim, ó, eu conheço pessoas que viveram, casaram, tiveram filhos, e depois com 60 e poucos anos se separaram e voltaram porque não aguentaram. Eu falei, então tu acredita que vai ser uma luta a vida inteira? E dele, é isso mesmo. E a partir daquele dia que eu tive essa conversa com essa pessoa, eu comecei a orar, Senhor, fala pra ele que tu pode curar. Que não vai ser uma luta a vida inteira. Então assim, aquilo me doeu tanto, e eu imagino que é o amor de Jesus isso, porque eu podia ter muitas passagens que condenam ele, mas ele não precisava ser condenado. Ele precisava ser amado. Ele precisava ser compreendido, não é? Eu não falei isso aí, continua. Não, eu não estou falando para apoiar o erro das pessoas. Eu estou falando para a gente pedir, quando a gente acorda, que o Espírito Santo guie a gente nesse dia. Porque às vezes uma palavra nossa de cristão pode afastar as pessoas de Deus. Como uma palavra, um gesto, um sorriso pode aproximar. Igual das ovelhas. Ele manda cuidar das ovelhas. Isso não é só para o pastor, não é só para o João. Isso é para todos nós. A gente precisa cuidar das pessoas. E a gente não cuida. A gente condena, em vez de a gente esticar a mão e falar vem, a gente está condenado. Porque isso é pecado. Claro que a pessoa sabe que é pecado. Normalmente a gente sabe que o que a gente está fazendo é pecado. E uma coisa assim que durante a semana, pensando no amor, eu lembrava da passagem do semeador sobre a terra, né? A terra que estava preparada para receber a semente. Então assim, e eu orava, Senhor, me dá um discernimento para eu reconhecer em que terra que eu estou indo. Porque às vezes a gente pega uma pedra, um coração de pedra. É a terra cheia de pedra, né? Aí o que a gente faz? Joga a semente lá, não vai vingar. Por que a gente não começa a arrancar as pedras? Devagar. Tá bom que Jesus está voltando, a gente tem um pouco de pressa, ele também tem pressa, mas quem convence é o Espírito Santo. Se a gente pega uma pedra, um coração de espinho, que está cheio de espinho, cheio de dor, machucado, por que a gente não dá um abraço, não consola? Não mostra o amor de Jesus para as pessoas? E mostrar o amor de Jesus não é bater nas costas e falar continue assim, ele te ama no pecado. Não. É falar ele te ama, ele ama você e não o seu pecado. E a partir do momento que a pessoa vê que Jesus é esse amor, não tem como ela não ser liberta. Não tem como mudar de vida. Eu vivi isso. Porque, gente, é óbvio que o João via eu aos sábados à tarde chegando de ressaca. Sabe quando que ele me condenou? Nunca. Ele nunca falou, para de beber, larga a tua balada. Ele ia, ele orava, ele profetizava. E no outro dia, no outro final de semana, estava lá eu de novo, de ressaca de novo. Com cara de balada de novo, passou a noite na festa. E aquele amor que ele me apresentou, ele foi o canal do amor de Jesus para mim. Hoje eu consigo sentir o amor de Deus, mas naquela época eu não sentia. E se ele falasse uma palavra, eu não botava mais os pés lá e eu não estaria aqui. E eu não teria Luiz, eu não teria casado, sabe lá Deus aonde eu estaria. Então quantas vezes a gente é usado e a gente estraga os projetos de Deus. A gente estraga os projetos de Deus. Tem um ditado que é humano, mas é sábio. Muito ajuda quem não atrapalha. Então a gente atrapalha os projetos do Senhor. Porque a gente chega condenando, a gente chega igual o fariseu, né? Está escrito, claro que está escrito. Mas calma.
A porta é estreita. A gente não precisa colocar uma grade nessa porta estreita ainda. Porque daí quem está no pecado, porque eu vivi muito isso. Se ali, um mês, o João falasse pra mim assim, vai ter que largar. Eu ia dizer, então larga o grupo. Mas não, ele me acolheu. Ele orava pra mim. Quando eu precisava, eu estando no pecado, quando eu precisava, eu ia lá. Ele nunca me condenou. Ele orava e falava, o Senhor vai te ajudar a sair desse buraco. O Senhor vai te ajudar a sair dessa situação. Eu não vou conseguir. Vai conseguir. Vamos orar, vai conseguir. E aos poucos, as coisas foram mudando. E não foi aos poucos 1 ano. Foi uma longa jornada. E até hoje ainda, assim, né? Às vezes dou uma incomodada. Mas eu digo assim que a gente precisa reconhecer, às vezes, um bom dia, um sorriso, só Deus te abençoe. Fazer a diferença na vida das pessoas. Ser o amor de Cristo. Ser esse canal de amor para as pessoas. Porque é muito fácil a gente ser bom aqui, né? Quero ver no mercado, quando alguém passa na tua frente. Ou no trânsito, que eu vontade de... Eu só penso que se eu tivesse um Jeep, eu tava em cima, assim. Ainda bem que eu tenho um carro pequeno. É fácil ser aqui no grupo, sei lá, na igreja. Glória a Deus, Jesus te ama, irmão. Abraça 3, abraça 5. E dentro da tua casa, pro teu filho, quando apronta, quando desobedece. O marido, quando tu já falou 10 vezes, tu tem que falar com amor de novo. Você já quer tacar a Bíblia na cabeça, já não quer? Ser amor. Ser o amor de Jesus. Ele chama a gente a cuidar das ovelhas, a nutrir as ovelhas. E a gente só passa isso pro pregador, pro pastor, mas ele chama cada um de nós a cuidar da ovelhinha que está aí do teu lado, do teu vizinho. Às vezes são coisas tão simples. Lá na igreja onde a gente está congregando, eu cuido alguns finais de semana das crianças, e hoje eu ainda conversei com a mãe e falei, é tão simples, eu chegar e eu falar assim, oi Emanuel, tudo bem contigo? Sabe o que ele falou pra mim? Ô prof, se eu te convidar pro meu aniversário, tu vai? Sabe assim, eu só dou oi pra ele. Eu só cumprimento e passo, porque a gente tem um livro, a gente estuda, a gente passa, né? É um abraço. Para uma criança é um pirulito, sabe? Para um adulto é só tu ouvir, às vezes a pessoa quer falar, a pessoa só quer falar. Escuta. E ora no teu quarto. Às vezes a gente está tão ansioso em querer colocar a palavra no coração da pessoa, que é maravilhoso, só que às vezes a gente se atropela porque aquela terra ali, aquele coração não está pronto para receber a palavra ainda. Aquele coração está pronto para receber o amor de Deus, porque todo mundo, gente, só quer ser amado. Só quer ser amado. E aí a gente chega pro pecador e fala, a porta é estreita. Está condenado, Jesus está voltando, o que ele vai fazer? Mergulha no pecado. Estou condenado mesmo. Agora se tu fala, eu saí dessa também, te entendo, eu sei o que está passando, mas eu consegui. Como? Jesus. Foi devagar, tá? Foi devagar o processo, mas eu consegui com a graça de Deus. Pronto. Que Deus é esse? Aonde que eu encontro ele? Eu vivi isso com uma amiga minha, anos de amizade. Agora, 1 mês, 2 meses atrás, numa conversa, não sei como que começou a conversa, porque eu respeitava ela me respeitava, então estava tudo certo. E ela falou, e eu, às vezes, eu não entendo a palavra. E o meu olho já começa a tremer já, né? Tu como que não entende, Jesus?